Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos concurseiros. Sejam bem-vindos à nossa 9ª aula de informática. Sou Luiz Eduardo e espero que vocês lembrem o que nós falamos na aula passada, certo? Nós falamos sobre o quê? Sobre alguns tipos de sistemas operacionais, certo? Que foram quais? O monousuário, monotarefa, vocês lembram o exemplo dele? Que era o Palm Top, certo? Monousuário, um usuário. Monotarefa, uma tarefa. Monousuário multitarefa, que era qual? O Windows, Linux, certo? Que é um usuário, várias tarefas, que é o que vocês têm na casa de vocês. O que mais que eu falei? Falei sobre o RTOS, que é o quê? Sistema de tempo real. Até dei o exemplo do médico abrindo a barriga da pessoa, certo? Então é aquele que não pode ter um atraso. Tem que ser bem sincronizado. E o último foi o multiusuário, que eu dei o exemplo do quê? Aqui eu quero passar, certo? Do nosso servidor. Então, falei para vocês os 4 tipos de sistemas operacionais. Bom, vamos dar continuidade à aula de hoje. A aula de hoje eu vou falar sobre alguns exemplos de sistemas operacionais e mais algumas outras particularidades, tá? Na aula passada eu falei dos sistemas operacionais. Aqui nós vamos dar alguns exemplos, certo? Os principais que nós encontramos no mercado são esses 3 aqui, ó. Esse aqui é a logomarca do Windows, certo? Que é da Microsoft. O Linux e o Mac. O Windows, ele possui algumas versões. Uma das primeiras dele foi o 95, 98, ME, 2000, XP, 2003, Vista, 7. E o último que foi lançado foi o Windows 8, certo? O Windows 8 trabalha tanto com tablet quanto como notebook, computador pessoal, certo? Mas a ordem cronológica dele é essa daqui, ó. Geralmente, os que são cobrados em concurso são quais? O Windows 7 ou o Windows XP, certo? Que eles são bem utilizados até hoje. Apesar de ter versões mais novas, esses dois aqui, ó, são os campeões da Microsoft, certo? O que mais que nós encontramos aqui? Nós encontramos o Linux. O Linux tem várias versões, porque o Linux não é uma empresa que desenvolve, são várias empresas, certo? Então, o Linux nós temos o quê? Temos Debian, Conectiva, Mandrake, Red Hat, Kurumin, Ubuntu e mais alguns outros, tá? Como o Unity, por exemplo. E alguns outros sistemas operacionais que nós encontramos é o quê? O Mac, o DOS, que era um bem antigo da Microsoft, e mais alguns outros. Mac é o da famosa Macintosh, tá? Que reduziu o nome para Mac, que é esse símbolozinho da maçã, que todo mundo já deve ter visto. Por que a maioria das pessoas não utilizam esse aqui? Porque para utilizar o Mac, você tem que comprar o computador do Mac. Ele só instala no Mac, certo? Esse aqui não cai em concurso. O órgão público vai comprar 50 computadores com Mac? Esse computador aqui é um absurdo de caro, certo? Mas ele é muito bom, extremamente eficiente, extremamente seguro. Se fosse escolher desempenho dos 3 aqui, ó, como tem várias controvérsias, eu prefiro nem falar, certo? Alguns preferem o Windows, outros o Linux, outros o Mac. Porém, o Mac, ele só funciona no computador deles, então ele é bem específico, tá? Esses 2 aqui, ó, funcionam em qualquer máquina. Vou falar também as diferenças de um para o outro, certo? Primeiro eu vou aprofundar no Windows e depois nós vamos entrar no Linux. Por quê? Porque tem concursos que pedem Windows, tem concursos que pedem Linux. Então vocês têm que saber qual dos 2 que vocês vão trabalhar com ele, certo? Então, ou vai ser Linux ou Windows. Não cobram os 2, tá? Eu vou falar aqui hoje por que não vão cobrar os 2, por que vai cobrar só um deles. Porque cada um tem umas diferenças específicas. Tá, conceito de software. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas por que eu estou repetindo? Porque vai cair na prova, vocês têm que prestar atenção, certo? Eu não estou falando aqui por falar não, vai cair na prova. Se cair, vocês têm que saber o que é. Software é o quê? São programas executados no computador. O termo software pode denominar um conjunto de programas ou apenas um programa específico, certo? Existem alguns tipos de software. Na aula passada eu falei de tipos de sistemas operacionais, certo? Hoje eu vou falar o quê? Tipos de softwares. Nós encontramos o quê? O primeiro tipo de software é o próprio sistema operacional. O que é o sistema operacional? Ele é responsável pelo gerenciamento do computador, certo? E aqui eu coloquei uns exemplos, ó. O Unix, que é do Linux,
DOS da Microsoft. O DOS era só console, não tinha interface. Era só aquela tela preta com as letras brancas, tá? O Linux, o Windows, o OS 2 e o macOS, certo? São utilitários, são softwares responsáveis pela manutenção do computador. Nós encontramos dentro do sistema operacional essa variação aqui, ó, que são alguns programas que servem para fazer uma manutenção no computador. Como, por exemplo, o gerenciador de tarefas, certo? Ele é um utilitário que serve para fazer uma prevenção. E tem vários outros também. Então, eles auxiliam o computador na segurança, como firewall, por exemplo, certo? Várias coisas que auxiliam no desempenho de sua máquina. Outro tipo que nós encontramos são os softwares aplicativos, certo? O que são softwares aplicativos? São os programas voltados aos usuários, ou seja, é o que vocês mexem aí na casa de vocês, certo? Os programas voltados aos usuários, como editores de texto, planilhas, tocadores de áudio e vídeos e mais alguns outros, certo? Então, dispositivos aplicativos são todos os aplicativos que nós trabalhamos. O sistema operacional é o que roda pelo fundo e os aplicativos são o que nós trabalhamos. Vocês estão me assistindo aqui agora, certo? Vocês estão assistindo através de um aplicativo de vídeo, certo? Então, cada um dos aplicativos ele trabalha de uma forma diferente. Podem ser interligados, podem não ser interligados, porém, cada um corresponde de uma forma. Então, o Word é um aplicativo, PowerPoint é um aplicativo, qualquer tipo de arquivo nesse estilo. O terceiro tipo de software que nós encontramos são os ambientes de desenvolvimento, certo? O que são esses ambientes de desenvolvimento? São softwares utilizados para a criação de outros softwares, utilizando linguagem de programação, certo? Então, ambientes de desenvolvimento eles servem para fazer o quê? Para fazer os softwares aplicativos ou sistemas operacionais, certo? Então, os ambientes de desenvolvimento, eles vão trabalhar como? Eles trabalham com uma linguagem de máquina. Então, o site que vocês estão acessando, ele foi feito através de um ambiente de desenvolvimento, certo? O programa que está executando o vídeo foi feito através de um ambiente de desenvolvimento. O vídeo não foi feito, tá? Através de um ambiente de desenvolvimento. Ele é o quê? Ele é um arquivo. Eu também vou falar isso mais para frente. Quando nós entrarmos em Windows, eu vou falar como é que funcionam os arquivos, certo? Programas são o quê? São aplicativos que executam no computador. Programas, softwares, é a mesma coisa, tá? Nós temos o quê? Sistema operacional, que é o que gerencia tudo. Nós temos sistemas de aplicação, certo? Aplicativos, que eles servem para quê? Fazer alguma coisa, tocar música, abrir vídeo, abrir foto, executar programas de texto, certo? E nós temos ambientes de desenvolvimento. Ambiente de desenvolvimento serve para quê? Para fazer outras aplicações, certo? Exemplo de ambiente de desenvolvimento, pode ser Eclipse, pode ser NetBeans, pode ser um para desenvolver para Android, o Eclipse desenvolve para Android também, certo? Tem vários tipos, isso aqui é mais voltado para quem é muito da área, quem vai trabalhar com essa parte aqui mesmo, tá? Então, tipos de software são o quê? Sistemas operacionais, aplicativos e ambiente de desenvolvimento. Onde é que o ambiente de desenvolvimento roda? Dentro do sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional gerencia tudo. Então, ele gerencia os aplicativos e os ambientes de desenvolvimento, certo? Vamos ao próximo aqui, ó. Com relação à aquisição e distribuição de softwares, certo? Isso aqui que vai entrar aquela parte lá de por que usar o Windows, por que usar o Linux. Cada um tem sua particularidade, certo? Primeira coisa que eu vou falar aqui são sobre os softwares. Os softwares se diferenciam de acordo com a forma de aquisição, certo? Existem 6 formas de comercialização de software. São 6 tipos. A primeira delas é o software de código-fonte aberto, ou open source, certo? Esse código-fonte aberto são programas que têm o seu código-fonte aberto, ou seja, quando eu falo aqui de código-fonte, eu falo de toda a estrutura por trás disso. Vocês lembram quando eu falei de linguagem de máquina, 0 e 1, binário? Tudo é feito em código de máquina. Então, quando nós criamos essa linguagem, nós fazemos o quê? Nós criamos o sistema, certo?
Cada um desses sistemas operacionais ele tem uma linguagem por trás. O Linux, que é um exemplo de código-fonte aberto, é um sistema operacional que tem o código aberto. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, tirar a imagem que está, colocar outra imagem no lugar. Isso permite o quê? Que a pessoa crie o sistema operacional com a cara que quiser, com a aparência que quiser. Qualquer pessoa vai conseguir fazer isso? Não. Por quê? Porque não é tão simples assim, certo? Ele é mais complicado, vai requerer alguns anos de estudo, alguma técnica específica para você conseguir fazer isso. Então, software e código-fonte aberto são programas que têm seu código-fonte aberto, é disponível, você consegue editar, certo? O Linux é um exemplo disso. Por quê? Porque nós conseguimos abrir, editar e deixar com a cara que a gente quiser. Tá, o próximo que eu vou falar aqui para vocês é o software livre. O software livre é o software que vem com permissão para copiar, usar e distribuir gratuitamente, certo? Outra vantagem do Linux, por que ele cai tanto em concursos, é por causa disso aqui, ó. Ele possui permissão para copiar, então nós podemos fazer cópias, nós podemos utilizar e fazer distribuição dele de forma gratuita, certo? Alguns órgãos públicos não compram, fazem aquisição de versões pagas. Por isso que o Linux cai em concurso, certo? Por quê? Porque ele é uma versão gratuita, não precisa pagar para utilizar ele. Então, o Linux, além de ser um software de código aberto, ele também é um software livre, certo? Software livre é o quê? É um software que vem com permissão para copiar, usar e distribuir gratuitamente, certo? Lembrem-se disso, ó, o Linux ele é gratuito, certo? Essa aqui é uma vantagem dele por cair tanto em concursos. Então, o Linux é gratuito. Próxima forma de aquisição é aquela de domínio público. O que é domínio público aqui pra gente, pessoal? São softwares cujo o autor ele renunciou aos respectivos direitos autorais, certo? Algumas cópias ou versões modificadas podem não ser livres. Então, o que o autor fez? Ele desenvolveu uma aplicação, um software qualquer, e esse software, ele renunciou aos direitos autorais dele, certo? Então, fala assim, ele fez um programa para tocar vídeo, por exemplo, e depois falou, ó, é para quem quiser mexer. Então, ele disponibilizou todo o código-fonte, certo? Aquele código-fonte aberto. Quem quiser pegar, alterar, pode ficar à vontade. Quem quiser utilizar do jeito que está, pode ficar à vontade. Se a pessoa pegou e fez alterações, essa pessoa tem a versão dela. Se ela quiser disponibilizar, ela disponibiliza. Se ela não quiser, ela não disponibiliza. Por isso que algumas versões modificadas, elas podem não ser livres. Porque tem aquela parte que não tem direitos autorais, é de domínio público, mas tem aquela outra parte que a pessoa fez, certo? Por conta própria. Então, softwares de domínio público são softwares cujo o autor renunciou aos respectivos direitos. E algumas cópias ou versões modificadas podem não ser livres, certo? O Linux, o grande Linux, também é um exemplo disso. Por quê? Tem várias pessoas que trabalham com Linux e desenvolvem para o Linux, certo? No planeta inteiro, não é só em um país. Então, o Linux ele tem várias versões, vários tipos, por isso que vocês viram que os nomes do Linux são bem diferentes, certo? Porque não é uma empresa que desenvolve o Linux. São pessoas, são programadores, certo? Então, o Linux é o quê? Algumas versões dele é de domínio público, algumas versões eles são de código aberto, a maioria deles, tá? E eles são softwares livres, não cobram para serem utilizados, certo? Bom, pessoal, aqui eu já falei de 3 tipos de aquisição e distribuição. Infelizmente, o tempo nosso já está chegando ao fim, tá? Não se preocupem, porque nas próximas aulas eu vou dar continuidade a esse conteúdo aqui, que ela é muito importante, sempre cai em concursos. Não se esqueçam de estudar bastante. Volta nas aulas, assiste novamente, assiste as aulas das outras matérias que vão cair na prova também, certo? Vocês podem ter certeza que quando vocês terminarem de assistir todas as aulas, ficar craques, vocês vão fechar qualquer prova de concurso, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.